Oi, aqui é a Nina e no vídeo de hoje eu vim falar um pouquinho sobre as leituras que eu fiz em junho de 2021. Então vamos lá, eu tenho bastante coisa pra falar esse mês. Eu vi algumas pessoas comentando aí nas redes sociais que junho passou muito rápido e pra mim junho foi um mês imenso, assim, parece que ele teve 3 meses dentro de um. Então eu li bastante coisa. Parte disso eu acredito que seja realmente porque pra mim ele foi um mês que pareceu longo, mas eu também tô tentando, né, ler mais durante a semana, optando por alguns livros diferentes que prendam um pouco mais. E isso tá resultando também no meu aumento aí de leituras, não necessariamente do número, né, de livros, que eu acho que essa nunca foi minha intenção, mas eu tô conseguindo ler em alguns momentos que às vezes eu tava muito cansada para pegar certo tipo de livro. Então, alternando tá me ajudando bastante a conseguir ler mais durante a semana, principalmente à noite, assim, que eram momentos que às vezes eu não tinha nada para fazer, queria pegar um livro ali por meia hora e acabava não conseguindo. Então vamos lá, para esse vídeo não ficar imenso. A primeira coisa que eu finalizei, que na verdade eu já tinha quase finalizado em maio, né, foi o livro de poemas do Bertolt Brecht. Eu nem peguei, ele tá lá no outro quarto. Mas eu já comentei com vocês, né, que pra mim, sensacional. Eu tô obcecada por esse homem, eu amei muito esse livro. Já fiz também um vídeo aqui lendo uma poesia dele, então vou deixar aqui embaixo pra quem ainda não viu. E com certeza vocês vão me ouvir falar bastante sobre o Bertolt Brecht no futuro, porque eu amei esse livro. É um dos melhores do ano pra mim, sem dúvida alguma. Vai ter bastante melhores do ano aqui nesse mês, tenho mais isso a dizer. Próxima coisa que eu li foi 1984, do George Orwell. Finalmente li esse livro. Eu também acho que eu já tinha comentado, não lembro se foi em um vlog ou se foi final do mês passado, que eu não gostei tanto desse livro quanto eu achei que eu gostaria. Eu acho que tá longe de ser um livro ruim, eu entendo tudo que dizem sobre ele, eu entendo que ele tem originado muita coisa, eu acho que isso é bem identificável. Mas pra mim, em termos de experiência literária, não foi um livro que me prendeu muito. Eu gosto muito mais da segunda metade do que da primeira metade dele, então lá pro fim ele já me surpreendeu bem mais, mas não foi suficiente pra eu dizer que é um dos livros da minha vida, assim. Então eu acho que nesse caso é mais a expectativa de que era um livro que há muito tempo eu queria ler, que é favorito de muita gente e que pra mim não alcançou esse nível, né? Mas tá longe de ser um livro que eu tenha achado ruim ou que tenha sido chato de ler, difícil de ler, nada disso. É só que eu tinha uma expectativa mais alta. Eu gosto mais da Revolução dos Bichos, né? Que acho que agora ficou como a Fazenda dos Animais, do que do 1984. E eu sempre tive a impressão de que eu ia gostar mais do Admirável Mundo Novo do que do 1984. Não sei baseada no quê. Então agora vamos ver se esse ano eu leio ou no próximo o Admirável Mundo Novo para ver se confirma essa teoria. E o 1984 eu li no Kindle, tava bem baratinho a edição da Antofágica. Então a edição tá bem legal, tem várias ilustrações e eu peguei numa promoção em e-book. O próximo livro que eu finalizei foi o Homer and Langley, esse aqui, desse autor que é o E.L. Doctorow. Esse livro vai contar a história real, na verdade é uma ficção baseada nessas pessoas reais que foram o Homer e o Langley, que são dois irmãos que têm uma história bem bizarra e que ficaram conhecidos aí nos Estados Unidos por conta dessas bizarrices. Acho que não é legal dar muito detalhe da história, porque eu não conhecia e acho que ajudou na minha experiência, né? Mas são dois irmãos, eles acabam perdendo ali a família. Um deles é músico e acaba ficando cego em determinado momento da vida. E o outro serve, né, na guerra, e depois que ele retorna, ele tem vários traumas e com relação à sociedade, assim, ele tem umas ideias um pouco excêntricas. E são eles, né, juntos, assim, então eles enfrentam vários momentos históricos juntos, cada um com a sua peculiaridade, e a vida deles vai se tornando realmente uma tragicomédia, assim, as coisas vão perdendo bastante o rumo, a gente consegue ver essa decadência. Então foi um livro que eu gostei muito, como ele veio pelo pacote de textos, né, não sei se eu comentei isso. E eu não acho que ele seja um livro assim que vai me marcar, que eu lembre daqui muito tempo, mas eu gostei bastante dele enquanto eu tava lendo. Tem várias passagens marcadas, porque o Langley tem umas reflexões assim
bem interessante sobre a sociedade, mas fica a recomendação, né? Eu acho que ele não é tão fácil de encontrar, acho que já tá esgotado, é uma edição da Record, mas eu gostei desse livro sim. Então o próximo livro que eu li foi esse Deixada para Trás, que é um thriller, então ele vai contar ali a respeito de duas garotas que desaparecem, né? Elas são sequestradas, uma delas consegue escapar alguns dias depois e escreve um livro sobre isso, enfim, e a outra nunca é encontrada. E aí a gente vai ter a visão da irmã dessa menina que não foi encontrada. Um ano e pouco depois, ela estuda para ser médica legista e começam a acontecer algumas coisas que dão pistas sobre o que pode ter acontecido. Então ela vai entrar em contato com essa menina que escapou e juntas ali elas vão solucionar algumas coisas. Thriller é sempre difícil de dar mais detalhes. Esse livro me prendeu demais. Ele parece muito grande porque a folha é bem grossa, mas ele tem umas 350 páginas. E eu realmente queria muito saber o que acontecia. Algumas coisas nele me incomodaram. Ele tem umas coisas meio preconceituosas que não fizeram sentido pra mim. Por exemplo, tentar imputar uma suspeita numa pessoa por ela ser tatuada, sabe? Tipo, é bem, bem nada a ver. Além disso, ele repete algumas vezes algumas coisas quando ele quer salientar aquilo. E isso também me incomoda. Eu prefiro quando o livro deixa mais implícito, principalmente se for thriller, sabe? Eu acho que você não precisa ficar repetindo que aquilo aconteceu ou que aquilo foi revelado. E por fim, eu acho que ele tenta dar umas dicas muito explícitas pra te fazer achar que é uma pessoa ou outra em alguns momentos. Ele faz isso com 3 pessoas aqui e pra mim isso só serviu pra mostrar que provavelmente não seriam elas. Então o final não foi óbvio, porque teria sido óbvio se fosse uma dessas pessoas que ele tenta indicar, mas também não foi algo que não tinha passado pela minha cabeça. Então não é o livro mais surpreendente do mundo pra mim, mas como leitura foi uma das que mais me prendeu, assim, dos últimos tempos. Então eu indico bastante, mas tenho aí alguns pontos, pra mim não é um thriller perfeito. Depois eu li esse livro curtinho aqui, chamado A Gaiola, do José Revueltas. Fazia bastante tempo que eu queria ler esse livro e acabei comprando, né, quando eu fiz a compra na Feira do Livro da Unesp. E esse livro é um livro muito forte, apesar de ser super curto. Ele vai falar ali a respeito de 3 presidiários que estão presos ali numa cela de castigo e um deles, né, acaba tramando ali um plano para conseguir receber droga. E apesar de ser muito curto e acontecer nesse espaço muito pequeno, assim, é um livro que consegue passar toda a agonia, né? Então é um livro que é muito violento, ele tem a violência física, mas também tem muito da violência moral. E ele é baseado aí numa experiência, né, do José Revueltas. Então recomendo demais, com certeza. É uma leitura bem rápida, eu li ele todo de uma vez. E eu achei bem impactante, gostei muito. É um livro que não é tão falado, mas que com certeza vale aí a leitura. A próxima coisa que eu finalizei foi o Cadê Você, Bernadette? Vou deixar a capa por aqui. E esse livro, eu tava procurando, né, uma coisa que fosse mais leve, assim, e de preferência que não fosse um thriller também, porque eu já tinha acabado de ler um thriller. E esse livro se encaixou perfeitamente. Eu lembro da Denise Mercedes falando sobre ele. E a gente vai ter aí uma mulher que tem uma filha e o marido dela é engenheiro da Microsoft, algo assim, né? Ele trabalha muito na Microsoft. E ela não fala muito assim a respeito da profissão, né? A gente sabe que ela fica num trailer e que ela tem uma fobia social, que ela contratou ali uma assistente lá na Índia para fazer as compras e lidar com as burocracias da vida dela, porque ela realmente não gosta. Ela tem intriga ali, um atrito com várias mães da escola onde a filha dela estuda. Então ela é uma mulher bem excêntrica. E ela e o marido tinham prometido para a filha que ela poderia pedir qualquer coisa, né, se ela se formasse ali no ensino fundamental com uma nota máxima. E ela se forma e pede uma viagem para a Antártida. Então a gente vai acompanhar o desespero da Bernadette ali, né, nessas pesquisas e pensar em ficar fora de casa, em contato com pessoas tanto tempo. E no fim das contas vai ter ali um acontecimento e a Bernadette vai desaparecer, como diz o nome, né? Então ela some. E a gente vai descobrir nesse momento várias coisas a respeito do passado dela que são muito interessantes.
Eu gostei muito do livro, eu acho que ele prende bastante. Na minha opinião, demora muito pra acontecer isso, né, pra Bernadette desaparecer, pra mim já quase lá no fim. Então eu teria antecipado um pouco e talvez contado outras coisas depois que ela já desapareceu, talvez alternando capítulos. Mas é um livro super divertido, assim, foi uma das leituras mais divertidas que eu fiz. Apesar disso, não é raso, então ele vai trazer muitos pontos fundamentais, principalmente para as mulheres, assim, né? Coisas que a gente passa, que a gente não é compreendida. E fica super recomendação se você quer uma coisa assim mais leve, mas que ao mesmo tempo não é exatamente boba. Também não morro de amores pelo desfecho, mas foi um livro que eu gostei bastante de ter lido. Prosseguindo, eu finalizei o Guerra e Paz. Eu tô com o segundo tomo aqui, porque eu já guardei o primeiro, mas tá ali atrás. Finalizei finalmente o primeiro tomo de Guerra e Paz e eu tô amando, eu gosto muito de Guerra e Paz. A segunda parte do primeiro tomo foi maravilhosa, eu gostei muito mais da segunda parte do que da primeira. E eu tô bem no início do segundo ainda, então comento no próximo mês. Mas me surpreendeu muito positivamente, né? Eu achava que ele seria um livro mais de desafiador do que favorito, sabe? Ele tá sendo muito mais favorito do que desafiador. Então não tenham medo de Guerra e Paz, né? Claro que, como eu já comentei antes, é importante você pegar num momento que você consiga se dedicar, porque ele é uma jornada, mas tá valendo muito a pena pra mim. O penúltimo livro que eu finalizei, quem assistiu o mini vlog que saiu esses dias já sabe, foi o Eu Sou a... Meu gato acabou de pular. Foi o Eu Sou a Lenda, do Richard Matheson. Vai sair um vídeo comentando um pouquinho mais sobre esse livro. E eu amei, amei muito, foi uma das melhores leituras do ano pra mim, me surpreendeu demais. É um livro de horror e ficção científica, mas que vai comentar muito sobre a solidão e vai falar muito sobre as relações humanas, usando, né, dessa falta de relação. Então eu acho que muita gente conhece o filme, né, que é um filme com Will Smith, que foi adaptado desse livro. O plot principal da história é o mesmo, né, então a gente tem esse mundo pós-apocalíptico em que a gente tem um único sobrevivente e todas as outras pessoas ali tornaram-se vampiros, então na verdade ele não sabe se existem outras pessoas vivas no mundo e as coisas vão se desenrolando a partir daí, né? Mas o desfecho e todo o desenrolar da história é muito diferente no livro do que no filme, então se você não gosta do filme, dê uma chance pro livro da mesma forma. Me surpreendeu demais, realmente eu não esperava. Não vou ficar dando detalhes porque eu já gravei um vídeo sobre ele que vai sair. E ele está disponível no Kindle Unlimited, então eu li pelo Kindle Unlimited. Se você também aproveitou a promoção no Prime Day, fica aí uma recomendação de um livro curto e sensacional. E o último livro que eu finalizei de fato em junho foi O Voo da Agora Vermelha, da Maria Valéria Rezende. Outro dos favoritos do ano, eu amei esse livro e eu gravei sobre ele junto com o Eu Sou a Lenda. Vocês vão entender, parece não fazer sentido, mas eu juro que faz. E esse aqui é um livro extremamente delicado, é muito sensível, uma história muito bonita. Ele vai trazer muito aspecto cultural, da cultura de passar oralmente as histórias e, enfim, vai falar de miséria, vai falar de solidão, de uma solidão muito mais profunda do que você não ter uma pessoa perto. Então, recomendo muito. Outro livro super curtinho. E assistam o vídeo em que eu vou falar sobre esses dois, que são dois livros aí dos últimos tempos que realmente mexeram comigo. Foram esses os livros que eu finalizei em junho. O que tá em andamento, né? O Batendo Pasto eu já tinha começado, que é um livro de poesia da Maria Lúcia Alvim, que eu tô lendo pro clube que eu participo. E eu já passei da metade dele, eu não tô amando, eu acho que poesia tem muito isso de mexe ou não mexe. Então eu consigo identificar todo o valor nele, mas não está mexendo tanto comigo quanto outras, né, poesias mexem. Mas é sempre uma leitura válida, né? Então eu venho comentar um pouquinho mais quando eu finalizar. Também tô lendo, né, o segundo tomo do Guerra e Paz. E no Kindle Unlimited eu comecei o Ao Farol, da Virginia Woolf, acho que eu li uns 12%. Tô gostando, ainda não sei se eu vou continuar, pra ser sincera. Eu gosto de ler uma prova, né? Então, vamos ver se eu continuo com ele. E eu também tô quase acabando um livro chamado Açúcar de Melancia, que foi um livro que o Harry Styles, né, foi visto lendo. Com certeza inspirou ele a colocar Watermelon Sugar no título daquela música dele.
Mas, gente, que livro sem pé nem cabeça. Também tá no Kindle Unlimited. E assim, é um livro muito sem pé nem cabeça. Sério, eu acho bem difícil que uma pessoa tenha escolhido por vontade própria ler esse livro e não estando sob efeitos de psicotrópicos, como diriam em Bacurau. Então, eu não sei bem o que pensar, eu já tô quase acabando, assim. Mas é uma viagem, eu não tenho como recomendar esse livro. Mas quando eu finalizar, se por acaso, né, ele me surpreender muito no final, eu faço mais algum comentário sobre ele. Então foram essas as coisas que eu li. Eu só queria mostrar outro livro que eu comprei, e que eu comprei depois que eu já tinha mostrado, feito um book haulzinho aqui, que foi o Crônica da Casa Assassinada, do Lúcio Cardoso. Tava em super promoção, acho que ficou por 40 e pouquinhos reais, e ele custa bem mais caro. Ficou muito tempo esgotado e eu queria muito esse livro. A Paloma, né, do Livros da Paloma, comentou muito bem sobre ele, mas eu me preocupei um pouco, que ela falou que ele tem um pouco de Morro dos Ventos Uivantes, que é um livro que eu odeio, mas ela também disse que tem um pouco de Som e a Fúria, que é um livro que eu amo. Então vamos descobrir pelo próprio caminho, né, sem comparações, o que eu vou achar desse aqui. Eu quero muito ler esse livro ainda esse ano, mas ele é grandinho, então talvez eu espere finalizar Guerra e Paz pra pegar esse aqui. Foram essas as coisas que eu li em junho, né, e que eu tô finalizando. Me conta aqui o que vocês leram, se vocês já leram alguma dessas coisas, né, se vocês têm alguma indicação pra me fazer baseada nelas, se pra vocês o mês de junho passou rápido ou foi gigante. E a gente se vê no próximo.